Então, nessa aula aqui, nós iremos trabalhar sobre os indígenas e quilombolas no estado de Goiás. Então, vamos abordar esses dois tópicos aí. Falar um pouco aí sobre as questões indígenas e sobre as comunidades quilombolas do estado. Então, no estado de Goiás, nós temos apenas 4% dos indígenas vivendo em reservas. O restante vivem em áreas urbanas. Então, nós temos aí os avacanoeiros, que na verdade são povos indígenas chamados de avacanoeiros, encontrados no município de Minaçu e Colinas do Sul. Temos o Carretão, que é o povo Tapuia, então Rubiataba e Nova América. Temos o Carretão Tapuia também, Rubiataba e Nova América. Carretão 2, que é o Tapuia e Nova América. E Carajás de Aruanã 1, que são os Carajás. Aruanã, é no município de Aruanã. E o Carajá de Aruanã 3, que são os Carajás. Aruanã, no município de Aruanã. Então nós temos aí basicamente 5 tribos indígenas que estão distribuídas no estado de Goiás. Então nós temos aí em Minaçu o avacanoeiro, temos o tapuia, que está em Rubiataba, e os carajás aqui em Aruanã. Então nós temos aí esses povos distribuídos aqui nesses municípios. Então é de extrema importância a preservação dessas reservas, pois cada povo precisa de um território para implantar seu sistema de vida de acordo com os seus conhecimentos ancestrais. Então por isso que é interessante manter e conservar esses povos, esses costumes. Então, as consequências da não preservação são danosas, provocam a desorganização das populações, bem como a diminuição destas através de doenças para as quais não possui resistência, além, é claro, de provocar a perda de saberes tradicionais. Então, de uma certa forma, se houver essa perca, vai se perdendo também a questão cultural e tradicional desses povos. Então, a situação das terras indígenas em Goiás não está dissociada das demais terras indígenas do Brasil, sofrendo certos tipos de ameaças. Existem políticas públicas que se destinam às populações indígenas, como o direito à demarcação territorial, à educação e à saúde diferenciadas. Então, eles são assegurados pelos seus direitos. Direitos esses que estão presentes na Constituição de 1988. Entretanto, encontram-se bastante ameaçadas por grupos anti-indígenas presentes no Congresso Nacional e fora dele. É fundamental ressaltar, portanto, que atualmente todos esses povos indígenas se mobilizam para defender seus direitos e garantir dignidade às suas populações. Resistem para se manterem vivos e continuarem se relacionando com o mundo por meio de suas culturas e saberes. Então, de uma certa forma, a gente percebe que os indígenas possuem direitos assegurados na Constituição, só que, de uma certa forma, a gente observa que estão sendo ameaçados por pessoas anti-indígenas, né? Então, a gente observa que há uma certa ameaça com a questão aí da preservação dessas culturas, desses povos. Já os quilombolas no estado de Goiás, possui-se 64 comunidades que foram oficialmente conhecidas, né, reconhecidas. Então, no final de 2018, foram certificadas 8 comunidades, dentre essas 64. Então, nós temos aí essas comunidades que foram reconhecidas nesse período. Temos a comunidade Cachoeirinha, que fica na Vila Propício, Vargem Grande do Muquem, Niquelândia, Tupi, Araçaba, Niquelândia, Vale do Rio Corumbá, Corumbá, Cristianinho, Caiaponha, Pilões, Iporá, São Félix, Matrinchã e Papuã, Pilar de Goiás. Então, essas comunidades quilombolas aqui, elas foram reconhecidas.
que na realidade receberam uma certificação de reconhecimento dessas comunidades. Então, cada comunidade escolhe, a partir de sua história e referências, um nome oficial que consta no seu documento. Então, a comunidade de Calunga, ela fica próxima à Chapada dos Veadeiros, que é o vão de Almas, no atual estado de Goiás. Então, essas comunidades quilombolas, como algum aluno já tinha perguntado aí em aulas anteriores, se ainda existiam essas comunidades, existem sim, tá? E então elas recebem apoio aí de algumas ONGs e propriamente até do governo, quanto à questão aí de, de reconhecimento. Reconhecer essas comunidades é reconhecer também a contribuição dos nossos antepassados na construção da sociedade atual. Ou seja, como nós tínhamos comentado em algumas outras aulas, o que são esses quilombolas? São comunidades formadas aí pelos, pelos escravos que fugiam aí das fazendas ou do trabalho escravo. E aí, então acabaram formando essas sociedades em lugares afastados das fazendas, das comunidades brancas, né? E aí então eles acabaram formando comunidades com características próprias. Então, no caso aí, como eles sofreram muito com o processo de escravidão, o Brasil ele passou a ter uma dívida eterna com essas comunidades. Então, com injustiças no decorrer da história. Essa oficialização é no mínimo que podemos fazer, enquanto entes públicos, para reparar minimamente os efeitos ainda sofridos pelas atuais gerações dessas famílias que foram escravizadas. Então, essa imagem do lado é uma imagem da comunidade Calunga. Tá? Então, aqui nós temos uma ainda a comunidade no estado de Goiás. Então, com esses dois tópicos abordados aí, espero que vocês possam compreender melhor. E caso de dúvidas, podem estar perguntando lá no grupo.